Oi, e aí, gente? Como é que vocês estão? Hoje o vídeo tá num formato diferente, eu não tô aparecendo. E eu espero que o áudio esteja legal, porque esse é o primeiro vídeo do canal gravado realmente com o microfone, porque das outras vezes o microfone estava meramente ilustrativo. Eu comprei um agora e eu espero que o áudio fique melhor e seja mais agradável para vocês assistirem, certo? Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre diários, tá? É um assunto que eu gosto muito, me interessa muito. E por esses dias eu andei lendo Crise da Narrativa, do Byung-Chul Han. Eu comentei aqui para vocês sobre ele, que eu gostei muito das obras. Trouxe até uma citação do, do livro, A Crise da Narração, que é o seguinte: a recordação não é uma repetição mecânica do que foi vivenciado, mas uma narração que deve ser novamente narrada várias vezes. As recordações são necessariamente falhas. Elas pressupõem proximidade e distância. Se tudo que foi vivenciado estiver presente sem distância, ou seja, estiver disponível, a recordação desaparece. Uma reprodução sem falhas da vivência não é uma narrativa, mas um relatório ou registro. Quem quiser narrar ou recordar precisa ser capaz de esquecer ou deixar escapar muita coisa. A sociedade da transparência representa o fim da narração e da recordação. Nenhuma narração é transparente. O que me fez pensar sobre como tudo, absolutamente tudo que a gente escreve num diário vai passar pelo filtro do eu. Então, nada é 100% o evento como o evento ocorreu. Tudo tem muito da nossa personalidade, da posição que a gente estava para dizer sobre o que aconteceu naquela ocasião, se a gente foi o lado prejudicado, o lado que prejudicou, se a gente foi vítima, né, por assim dizer, ou foi a pessoa que causou a tristeza para outra. Enfim, tem muitas coisas que se aplicam nesse sentido e fazem a gente ter posições diferentes dentro de uma mesma narrativa, tá? Então, esse livro me trouxe muitos insights. Vamos lá. Ah, não, minhas anotações estão muito feias, eu ia botar aqui na frente, mas enfim. O nome diário cria essa falsa ideia de que a gente precisa escrever todo dia, né? Porque senão não é diário. Mas não é assim que funciona. Vamos lá. Eu quero falar um pouco sobre os diários que eu já tive e a minha experiência pessoal. Atualmente, eu estou usando esse aqui, Moça do Brinco de Pérola, que eu gostei muito dessa capa, enfim. E ele vem aqui, né, para prender, tem o fitilhozinho, só que eu nem uso esse fitilhozinho fininho que vem aqui. Ai, tá parecendo. Aqui. Eu nem uso esse fitilhozinho, eu uso essa fita aqui, que eu gosto mais e combinou com a capa. Aí eu coloco pra, enfim, né? Eu gosto bastante desse daqui, esse é o meu diário atual. Tem 2 meses, mais ou menos, que eu tô usando esse. Mas esses aqui foram alguns dos meus diários anteriores, tá? Esse aqui foi o meu primeiro, tá bem velhinho, o pitilho já tá todo manchado, já até saiu aqui aquele elástico de segurar. Esse foi o meu primeiro. No começo aqui ele tem até alguns desenhos. Ai, meu Deus, olha, da época que eu desenhava. Agora eu não desenho mais, mas aqui tem algumas coisas aqui. Essa época eu tinha uma obsessão por astronomia e desenhei aqui várias coisas sobre alienígenas, enfim, viagem. Olha, aqui é uma referência ao Pequeno Príncipe, né? Um desenho de lá do Pequeno Príncipe que eu fiz. Eu estava lendo, né, esse livro nessa época, tem bastante tempo. Aqui acho que foi porque eu assisti Aladdin no cinema, eu tenho quase certeza. Aí essa referência aqui é bem de Aladdin mesmo. Enfim, aqui tem uma moça, que eu não sei exatamente de onde foi essa inspiração, e aqui autoconhecimento. É porque esse aqui é bem antigo, gente. Dá pra ver que eu era adolescente, né, quando eu tava escrevendo. Mas enfim. Aí depois foi esse. Eu tive um período que eu escrevi pouco. Eu escrevi esse diário em 2021, 2022. E depois, um período em 2025, quando eu fiquei sem diário, sem comprar, sem papel, enfim,
eu escrevi um pouquinho bem no finalzinho, então eu coloquei aqui para eu saber, né? Que é 2021, 2022 e um tiquinho no final de 2025. Esse foi o segundo. Logo depois eu peguei esse aqui, que não é muito bem um diário, é um caderninho mesmo, né? Esse eu estava tentando voltar a escrever com mais frequência, fui para esse daqui. Ele também tem página amarelada, também gostei bastante desse, colei várias figurinhas nele aqui. Logo depois eu quis comprar um diário com mais qualidade, comecei a comprar esse aqui, eu acho que é Moleskine que fala, eu acho que é. Acho que é esse nome sim, gente, que você tem mais qualidade, tá vendo? Ai meu Deus, quase derrubei. Que você tem mais qualidade, dura mais tempo. Esse aqui dá pra ver bem, ele tem bastante tempo também, acho que ele tem bem mais qualidade. Aí optei por um bem simples, marrom, essa época que eu tava me achando muito madura, falei, vou comprar um simples, marrom, básico, somente o necessário, enfim, e aí fui para esse marrom. Depois fui para esse, novamente eu me enrolei com a compra de diário, não sei, não lembro se eu fiquei, se eu não tava com dinheiro na época, enfim, não lembro, eu sei que eu comprei esse caderninho aqui, eu já tinha ele bem simples, molinho, enfim. Esse aqui é até branco, a página nem é amarelada igual aquele rosinha que eu mostrei anterior. E antes desse, a moça do brinco de pérola, eu falei, eu vou comprar mesmo um diário bem extravagante, com cara de diário de adolescente, que tem essa trancazinha aqui, ó. Muito legal também, gostei bastante. Esse foi o meu anterior, eu usei no semestre no segundo semestre, né, no final de 2025, antes de vir para esse A Moça do Brinco de Pérola que eu comecei. Não, ai, nossa, gente, nossa, me confundi, desculpa. É que A Moça do Brinco de Pérola eu comecei tem 2 meses e pouco. Esse aqui eu usei no começo desse semestre, isso mesmo, no começo desse semestre. E A Moça do Brinco de Pérola foi já tem uns 2 meses mais ou menos. Desculpa. É porque a maneira como eu escrevo mudou muito, sabe? Por exemplo, esse aqui, como eu falei, foi o primeiro. Só que esse daqui eu já fiquei um tempão com ele. Escrevi pouco, sabe? Então eu sinto que o meu processo mudou muito. Hoje, esse aqui, ó, ele já tá bem adiantado. Já escrevi bem mais da metade e só tem 2 meses. Então eu sinto que foi um processo que mudou com o tempo, sabe? Eu comecei a escrever muito mais, mas foi um processo natural. Eu também não acho que você vai começar a escrever um diário, você tem que se sentir na obrigação de escrever muito, sabe? Eu acho que é um processo muito natural com o tempo. Se você tiver que escrever muito, você vai escrever muito, tá? Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre as minhas referências na hora de escrever um diário, certo? Primeiramente, como eu falei, né? Você não precisa escrever todo dia para que você considere o seu diário um diário. Se você escreve de 3 em 3 dias, uma vez por semana, já pode ser considerado um diário. Só que eu acredito que depois de um tempo começa a ser uma espécie de necessidade para muita gente. Então, se começar a ser para você, é só você ouvir o seu instinto e escrever mesmo todo dia, vai ser muito bom para você. Vou falar um pouco do meu processo, de como que eu faço. Eu gosto de usar essa linha, aí não é linha, gente, essa folha, isso. Eu gosto muito de usar essa folha amarela, pontilhada, porque pontilhada me dá mais espaço. Quando eu uso aquela pautada, sinto que acaba muito rápido, mais rápido do que a pontilhada. Eu escolho alguma cor que eu goste para fazer a separação. Eu vou falar para vocês como que eu faço a separação. Atualmente eu estou usando esse aqui da Paper. Ai meu Deus, não sei se vai aparecer, de glitter, dessa cor aqui, que é um laranjinha, e eu faço da seguinte maneira, bem aqui no comecinho, no início, eu traço uma linha, deixo um espacinho no final, que eu coloco a data. Vou falar um pouco das canetas também, as minhas canetas favoritas que eu tenho usado no momento, eu gosto muito dessa aqui, BRW, ai meu Deus, foca, 07,
E gosto muito também dessa aqui. Essa aqui foi uma descoberta recente. Ai, meu Deus, não foca, simplesmente. Essa aqui não vai focar não, gente. Focou? Essa aqui, isso. Eu gosto muito dessa aqui também, 07. Acho que se chama Krish. É, 07, muito boa. Mas se eu não encontro essas aqui, eu gosto também dessa daqui, Trilux, né? Que essa aqui é bem conhecida, da Faber-Castell. O problema dessa daqui é que ela não é muito fininha, né? Essas duas são 07, então eu gosto muito por isso. Vamos lá, eu vou usar essa daqui agora. Aí, como eu falo, eu fiz essa linha aqui para poder separar o dia, iniciando o dia. Então, hoje eu tô gravando isso no dia 18/6/2026. Aí eu venho escrevendo. Ah, Maria, mas você escreve sobre o quê? Vou dar um exemplo. Ontem eu tive um sonho. Eu não tenho caderno de sonhos separados. Geralmente eu coloco sonhos também, tudo junto. Eu coloco sonho, acontecimento, pensamento, ensaio filosófico, que parece até um pensador da Grécia Antiga. Enfim, eu boto tudo junto. Eu não costumo separar muito meus pensamentos, não. Então eu venho aqui e começo a escrever. Tan, tan, tan. Eu não vou escrever, gente, que eu demoro um pouco a escrever. Então eu vou só realmente simular aqui para vocês. Vamos supor, estou escrevendo aqui, a minha letra é bem pequenininha também, então ela ocupa pouco espaço. E aí o vídeo vai ficar imenso. Mas enfim. Então eu estou aqui escrevendo, escrevi. Aí discorri aqui sobre qualquer assunto que me vem à mente. Aí eu parei, tá bom. Eu parei nesse tanto aqui. Vamos supor que eu tenha escrito um parágrafo pequeno. Nunca é um parágrafo pequeno porque eu escrevo demais, gente. Demais, assim. Já teve dias de eu escrever 7 páginas. Geralmente são 3 ou 4, mas já teve de eu escrever 7. Mas enfim, vamos lá. Escrevi aqui. Aí eu parei, fui fazer alguma outra coisa, fui almoçar, enfim. Passou um tempo, passou horas, aí eu vou voltar e vou retomar aqui, vou pular o parágrafo, vai ficar meio confuso, porque talvez eu mude de assunto para cá e aí vai ficar, né? Vai ficar estranho. O que que eu faço? Com essa mesma cor aqui, que é o que eu costumo usar, eu venho e faço. Meu Deus, o que é isso aqui? Enfim, eu venho e faço uma marcazinha assim. Essa é a minha marca que indica tempo de um parágrafo para o outro. E se no dia eu quiser, eu uso um lápis para especificar o que foi essa parada aqui. Coloco bem aqui do ladinho. Pausa de um almoço, por exemplo. Entende? Para eu saber que essa pausa aqui foi mais ou menos o tempo de um almoço. Isso é opcional, eu gosto de fazer assim. Aí eu venho, escrevo de novo mais alguma coisa. Enfim, e você vê que não precisa ser tudo linear. Mesmo que você não coloque aqui esse adendozinho aqui de separação que eu gosto de colocar, você não precisa colocar de maneira linear. Isso aqui não é uma pesquisa acadêmica, não é um ensaio que você vai publicar. É para resolver, é para você se resolver dentro da sua própria cabeça, entendeu? Então, coloquei aqui mais alguma coisa. Ai, dei mais uma pausa, enfim. Eu venho novamente, passou mais 3, 4 horas, depois eu quis escrever mais uma coisa de novo. Eu separo, sinalizo que houve uma pausa novamente. Eu tô falando que esse é o meu jeito de escrever, tá, gente? Provavelmente vai ter gente que não vai escrever esse tanto, tá tudo bem também. No começo, geralmente a gente escreve pouco mesmo. Eu estou escrevendo muito só agora. Eu já escrevo há, como eu falei, 7 anos. E no começo eu escrevia pouco, um diário já chegou a durar, como eu mostrei para vocês, 2 anos. Depois eu ainda voltei nele para preencher as últimas páginas, que foi aquele que foi 2021 e 22, né? Acho que foi isso. E depois eu voltei, 2021, 22, e depois voltei para 2025 para preencher o finalzinho. Então, essa é a maneira como eu tenho feito agora, mas eu já fiz de outras maneiras. Já fiz desenhos, como eu mostrei para vocês. Já fiz colagens, aqueles cadernos de colorir relaxantes. Às vezes eu comprava só para recortar imagens de lá para fazer.
esse diário roxo que eu mostrei para vocês, que eu falei dele ter um material muito bom, ele mesmo, por exemplo, eu fiz ele assim. Usei bastante desse artifício, né, de colocar imagens, e as imagens, como eram de colorir, a maioria estava preto e branco, então eu coloria numa paleta que eu gostasse, que fizesse sentido, né, dentro ali do contexto que eu quisesse. Enfim, você pode fazer de vários jeitos. Eu já escrevi de lápis, meu primeiro foi de lápis, mas eu não gostei muito e eu sinto que com o tempo apaga um pouco, sabe? A escrita fica um pouco fraca, então eu não gosto. Não recomendo escrever de lápis, pelo menos não sempre. Se você no começo quiser escrever, escreva de qualquer maneira, mas eu acredito que a caneta seja mais permanente, certo? A caneta ela vai te dar mais tranquilidade para que você não sinta que um dia vai perder as coisas que você escreveu, tá? Eu quero falar um pouco sobre essa frase do começo aí que o Byung-Chul Han trouxe no livro dele, né? Crise da narrativa. Crise da narração, gente. Eu sempre confundo. É a crise da narração, não é narrativa. Ele trouxe nesse livro essa questão toda de como a maneira como a gente narra os diários, ela é uma maneira muito natural, muito fluida. A gente perde coisas que a gente não consegue lembrar ou coisas que a gente lembra, passando pelo nosso ego, né? Coisas que passam pelo nosso eu e elas não estão puras ali, elas passam pela nossa percepção e elas vão para o papel dentro da nossa percepção, faltando coisa, com coisa a mais. E isso é um tipo de narração que está longe das coisas que a gente vê nas redes sociais, que são um registro pronto, é um registro 100% da realidade e não passa por essa narração do nosso eu, sabe? Ele trata isso de uma maneira muito interessante no livro, eu recomendo muito, tá? Bem curtinho. Eu trouxe aqui um exemplo que eu anotei. Alguém poderia narrar um sonho seu por você? Absolutamente que não, né? Mesmo que você contasse o sonho, quem lembra com a maior riqueza de detalhes do sonho é você. Não dá para terceirizar a narração das nossas vivências. Até você, o dono do sonho, vai deixar passar alguma coisa. Assim também a narrativa da vida real. Não pode ser terceirizada. Tem seus defeitos, buracos, incongruências, enfim, não é linear, não é perfeita. Então lá ele se aprofunda bastante nisso, eu recomendo bastante. E se você tiver oportunidade, leia que você vai entender com muito mais clareza do que eu estou sabendo explicar aqui para vocês, né, gente? E né, de uma maneira muito mais interessante. Mas enfim, aí voltando, a gente percebe que o diário ele é um processo muito burocrático, desculpa, não é essa palavra, democrático, burocrático não, errou o oposto de burocrático. Ele é um processo muito democrático, porque basta que você tenha papel, caneta ou lápis, enfim, e você já pode começar a narrar a sua vida da sua maneira, trazendo suas vivências, enfim, da maneira como você quiser. Basta que você seja alfabetizado. Então, não é uma atividade que você precisa investir tempo, que você precisa investir. Tempo você precisa investir, mas você entende que e não é algo que você precisa se deslocar para um lugar, entende? Você não precisa investir dinheiro, não precisa investir em muito material, não tem uma demanda. Se você tem papel e caneta, você já consegue começar a escrever, né? Então, você investe tempo, mas dessa maneira muito mais palatável, muito mais simples do que, por exemplo, um curso de uma coisa que você, sabe, você tem que se deslocar para aquele lugar, enfim, precisa gastar com passagem, gastar com material. Então, a escrita de diário, ela é um hobby, ela é uma maneira de autoconhecimento e ainda é muito em conta para gente, né, pessoas comuns que não temos como gastar rios de dinheiro em alguma coisa, né? Enfim, aí o que você vai anotar? Você vai poder anotar várias coisas de acordo com o seu desejo. Vamos voltar aqui para tentar ser concisa. Gente, eu gosto muito de falar sobre diário. Tô com medo desse vídeo ficar com 1 hora de duração. Vamos lá, vou tentar ser mais concisa. Você pode contar os eventos
depois que eles aconteceram, tá? Contar os eventos depois que eles aconteceram. Então você vai lá e narra com uma riqueza de detalhes as coisas que você lembra desse evento, coisas boas, coisas ruins, e aí você tenta trabalhar em cima disso, soluções, você tenta entender como você se sentiu, isso tudo é muito importante. Então traz pra gente muito mais clareza de quem a gente é, para onde a gente está indo, sabe? Contar os eventos é muito importante também para que a gente não esqueça da nossa vida, porque o tempo, vou até escrever isso aqui, que é muito importante, o tempo engole tudo, gente, tudo, até as coisas boas. E aí a nossa tendência é esquecer das coisas, esquecer daquele abraço, esquecer daquele presente, esquecer daquele momento bom, esquecer daquela realização, por menor que ela seja. Então, o tempo, ele costuma apagar essas coisas, e conforme você tem o hábito de deixar tudo anotado, aí bateu aqui na mesa, tipo, de deixar tudo anotado no seu diário, a tendência é que você passe a valorizar mesmo a existência desses momentos e, enfim, recordar que eles estiveram lá, né, na sua vida. Você pode levar o seu diário para fora de casa. Então, você pode escrever num parque, você pode escrever no transporte, você pode escrever na casa de uma amiga, de um amigo, você pode escrever quando você estiver numa fila de odontologia, naquele lugar chato, naquela hora chata. Te deu uma ideia, uma coisa que você quer talvez trabalhar dentro da sua mente, você quer desenvolver aquele pensamento, ou você só está entediado, quer escrever coisas aleatórias que vêm na sua cabeça, então tirar o diário de dentro de casa e levar para outros lugares também vai ser muito legal, tá? E você pode escrever logo pela manhã os seus sonhos. Tem gente que tem o diário de sonhos, tá? Só que eu nunca fiz diário de sonhos. Eu gosto de escrever junto mesmo, tudo junto e misturado. Sonho com, enfim, com acontecimento. E eu não costumo, eu vou ser sincera que eu não costumo levar muito diário para fora de casa, mas eu sei que é muito legal, muito interessante, é uma coisa que eu vou tentar fazer mais. Enfim, estou trazendo para vocês aqui possibilidades, né? Então, é bem interessante. Retornando um pouco na questão do meu processo, né, com os diários, como eu falei, você não precisa se cobrar porque você está escrevendo pouco. Não existe esse negócio de escrever pouco, gente, ó, não existe. Esquece isso de escrever pouco. Você está escrevendo dentro do seu processo, tá? Seu processo. Você não precisa escrever muito, não precisa se sentir na obrigação, porque eu falei que eu escrevo 5 páginas. Eu nem escrevo 5 páginas todo dia. Quando eu escrevo, porque tem muita coisa aleatória na minha cabeça. Não sei nem se isso é bom dizer, né, que você está escrevendo tanto assim. O que é que você está escrevendo tanto assim? Que tanto problema é esse que você não resolve, né, na sua cabeça? Mas enfim. Então, não precisa se sentir na obrigação de escrever tanto, porque você viu fulano que está escrevendo muito. Não, não, não. Mesma coisa com leitura, mesma coisa com aprender um instrumento, qualquer coisa. Você tem que ir no seu tempo. Se você está se esforçando, não tem isso de você estar fazendo pouco, de você estar para trás. Se você está se esforçando, você está dentro do seu tempo, tá bom? Então, pensa bastante nisso. O seguinte é que o diário ele vira também uma espécie de caderno de ensaios, né? Porque junto de tudo isso, você coloca ideias que você tira do mundo, coisas que surgem de outros lugares, ou até acontecimentos mesmo que vêm a ocorrer na sua vida e você discorre sobre isso. Por exemplo, hoje mesmo eu escrevi um parágrafo todo discorrendo sobre a maneira como eu me senti assim. Tive uma crise, tive uma crise existencial com o fato de uns dias atrás eu ter pensado exatamente assim: poxa, minha unha tá tão bonita, mas eu sei que já já ela vai quebrar, porque a unha bonita
é longa, ela é como qualquer outra coisa na vida, qualquer coisa boa que a gente tenha na vida, uma hora acaba, sabe? Porque a vida é isso, essa sensação da gente saber que as coisas boas a gente também vai perder, e, enfim, e hoje a minha unha quebrou, a minha unha quebrou e isso se concretizou na minha cabeça. Eu sei que é uma coisa muito útil, né, por assim dizer, essa questão da unha, mas é porque não é a unha, é o pensamento que a unha despertou, né, nesse sentido de, poxa, as coisas boas duram um pouco, a gente sabe que elas vão acabar. Enfim, aí eu fui e fiz aquele blocão de texto, fiz aquele montão, só trabalhando em cima desse acontecimento, desse sentimento que veio por conta da unha. Então, para vocês verem como tudo é matéria-prima, né, para a gente discorrer dentro do diário, certo? No diário você faz um estudo sobre você mesmo. Você é seu objeto de estudo. Você é a sua matéria-prima, sabe? De tudo que você está aprendendo. Objeto, gente, tá? Não é no sentido de objetificar você, não. É no sentido de, sabe? Você é seu propósito de estudo. Você é interessante. Uma unicamente humana, no caso a sua, é assim, é infinita. Tem milhares de coisas que você pode trabalhar em cima da sua mente, descobrir sobre você mesmo. Então, sua mente, escrevi seu, meu Deus, a sua mente é infinita e complexa, tá bom? Então, a matéria-prima da sua mente, dos seus pensamentos, ela nunca vai acabar, sabe? Espero-se, né, que ela nunca acabe e que você tenha sempre algo novo para falar sobre você mesmo. E se não for novo, você volta naquilo lá que você não conseguiu trabalhar ainda direito e se questiona de novo. Você sempre muda de opinião. Então, mesmo que você não tenha uma coisa nova para pensar, até as coisas antigas, elas vão mudar, porque você está mudando o tempo todo, né? Então, essas são algumas formas que eu penso assim do processo de escrita de diário, porque tudo isso é muito pessoal, tá bom? Isso tudo é muito, é, como eu posso dizer, é como a maneira que a gente faz todas as outras coisas na nossa vida, como cozinhar, né? Então, na cozinha você tem o seu jeito, você tem as coisas que você gosta de fazer, o que não gosta de fazer, as maneiras, as manias, enfim. E com o diário é a mesma coisa. Eu trouxe também aqui, eu anotei isso aqui, eu acho fundamental, porque talvez as pessoas tenham uma trava de por onde começar. Poxa, Maria, eu não sei mesmo por onde começar. Não sei, eu não tenho costume de escrever, não escrevo nada, não gosto. Quero aprender, mas não sei por onde começar. Eu trouxe 12 perguntas prontas. Tampei, vou escrever outra coisa. Eu trouxe 12 perguntas prontas para você, que você pode escrever direto, tá? E responder. Então você vai fazer o seguinte: você vai colocar, vai escrever a pergunta e vai embaixo responder. Só isso, não precisa ir para essa questão de ensaio, de anotações logo de primeira, se você não está confortável e não sabe muito bem como trazer isso. Você pode entrar nessas 12 perguntas prontas que eu criei aqui, tá? Eu mesma criei essas perguntas baseada em coisas que eu acho interessante de ser respondida, nada de, qual é a minha cor favorita, sabe? Meu lugar favorito, essas coisas assim muito superficiais. Eu trouxe perguntas que eu realmente acho interessantes que você responda. Então, vamos lá. Primeiramente, como eu me descreveria hoje, sem falar da minha profissão, do meu passado, nem dos meus sonhos? 2. Se dinheiro não tivesse tanta importância, onde a minha vida estaria agora? Fazendo o quê e com quem? 3. Do que eu mais tenho medo e por quê? 4. O que eu mais quero na vida e por quê? 5. Que atitudes fazem com que eu ame ou odeie alguém? 6. Qual a minha memória alegre mais antiga e por quê? Quais são os meus maiores defeitos? E eu ia falar e por quê? Não tem porquê. Quais são os meus maiores defeitos? Meus 3 maiores defeitos. Eu botei 3
para ser mais específica, mas se você achar que tem muito mais defeito, pode botar também, pra gente se conhecer. 8. No meu tempo livre, qual atividade me completa e não me causa aquela sensação de tempo perdido? 9. Na vida, quais são as minhas 3 maiores prioridades? 10. Qual foi o acontecimento da minha infância e adolescência que mais me marcou negativamente e por quê? Como eu me senti? 11. Qual é a minha memória mais antiga de que tenho consciência? E 12. O que faz eu me sentir rejeitada? Tá bom? São perguntas que eu criei. Quero só consertar uma aqui, que é a sexta eu li errado, que é qual é a minha memória mais alegre e por quê? Não é a minha memória mais antiga alegre, não. É a minha memória mais alegre e por quê? Eu vou deixar tudo escrito aqui embaixo para facilitar para vocês, tá bom? Essas perguntas. Ou na descrição do vídeo, ou no comentário aqui embaixo, no primeiro comentário meu, né? Para poder não ficar assim só escutado, né? Enfim, e vocês terem aí anotadinho, se vocês se interessarem de começar e quiserem começar por essas perguntas, tudo bem? Então, gente, eu acho que foi isso, tá? Eu recomendo muito a leitura desse livro, tá? Crise da Narração, a crise da narração do filósofo contemporâneo Byung-Chul Han, tá? Que eu gosto muito dele, eu já li, eu já comentei aqui no canal que eu li alguns livros dele e gosto muito, acho muito interessante, eu acho que ele traz questões muito relevantes sobre a nossa vida contemporânea, certo? Algumas coisas você pode concordar, discordar, mas ele tem muitos pontos, tá? Então eu mostrei aqui para vocês mais ou menos como eu faço minhas separações, como eu tenho escrito atualmente, neste diário aqui, que é o meu atual, que eu falei para vocês. E esse aqui é o meu futuro diário, como eu falei que eu já gastei bem mais da metade daquele outro, eu já comprei. É esse aqui, lindo, né? Eu achei lindo, tá vendo? Lindo. E aí eu posso mostrar por dentro que ele tá vazio, né? Enfim, as páginas, gente, olha só. Da mesma maneira dessa daqui, tá vendo? Pra mim, funciona melhor assim. Eu gosto bastante, sabe? Eu acho que escrevendo dentro desse espaço aqui, a minha caligrafia, a minha letra fica pequena. Aqui ela tá grande, tá? Aqui ela tá bem, né? Tá bem assim, só pra eu fazer o vídeo. Mas a minha letra, eu costumo escrever bem pequenininho, conforme eu tô escrevendo no diário. E pra mim, esse tipo de diário aqui é o melhor. Eu acho que é Moleskine, tenho quase certeza que é esse estilo aqui, que é dessa maneira, né? E com essa página. E a pontilhada para mim é a melhor. Esse é o meu diário que eu começaria a escrever mais para frente. Enfim, escrever também melhora a nossa memória, tá? Minha memória nunca foi muito ruim, mas melhorou bastante. Esse processo todo de você recordar das coisas, de você se esforçar para tentar fazer uma dinâmica do seu pensamento e você tentar condensar as coisas que você pensa, isso tudo mexe muito, né, com a nossa cabeça, com a nossa maneira de processar as coisas e ajuda muito, tá? Então, trabalhem bastante nessa questão de diário, vocês vão se apaixonar também, tá? Você pode fazer pintura, desenho, fazer colagens associadas. Então, por exemplo, estou escrevendo aqui, aí eu faço um desenho aqui, sabe? Faço um desenho pequenininho, escrevo em volta, sabe? Todo jeito, se você gosta de desenhar, de escrever, de fazer colagem, escrever, obviamente. Mas enfim, de desenhar, de fazer colagem. Você pode colar alguns adesivos também, eu tenho aqui alguns exemplos. Eu não costumo usar para isso, eu uso para fazer outras coisas, mas, ó, por exemplo, adesivos. Fica bem interessante, você tá escrevendo, cola um adesivo, continua, faz uma arte, enfim, é para ser divertido também, não é só um processo sistemático de autoconhecimento, é para ser divertido também, tá bom, gente? Então se divirtam muito escrevendo seus diários e é isso, tá? Eu vou deixar o meu Substack na descrição. Eu escrevo alguns ensaios, enfim, alguns textos curtos lá. Gosto bastante de escrever também esse tipo de coisa, não só diário. E
É isso, gente. Eu espero que alguma coisa que eu tenha falado aqui tenha ajudado você, tá? Se você quer começar a escrever diário, gosta da ideia de diários. E um beijo, um abraço, tudo de bom.